Houve um momento em que o cinza era a escolha perfeita. É elegante, sofisticado, combina com tudo, é uma cor neutra que servia de base para que a gente construísse a ornamentação em design. Então as construtoras costumavam utilizar nos seus apartamentos, nas suas residências, para entregar as suas obras num modelo neutro, então no piso, nas paredes era utilizado o cinza para que fosse o mais neutro possível para que a pessoa ornamentasse da forma que ela quisesse e se popularizou muito por isso, né? Por ser uma cor versátil e neutra. Então era o Coringa. Não sabe que cor fazer, não sabe de que cor pintar a parede, não sabe como escolher, escolhe cinza, que não tem erro. O problema foi que em vez de continuar nessa posição de coadjuvante, de servir como base para que fosse construído nova decoração em cima dele, ele passou a protagonizar. E com isso nós tivemos sérias consequências tanto no design quanto no aconchego das residências. E o cinza também tem impacto psicológico. Excesso de cinza faz mal para nossa cabeça sim, e eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Mas saiba que o problema não é a cor específica, o problema é uma série de detalhes que você vai aprender até o final desse vídeo. Você vai entender por que você precisa remover o excesso de cinza da sua casa. Mas antes, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Emily Cecília, falo de decoração, organização e produtividade em todas as minhas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui para você me acompanhar, especialmente no Instagram e no TikTok, que temos conteúdos novos todos os dias. Eu sou estudante de design de interiores e gosto muito de pesquisar sobre isso, então nada do que você vai ver aqui são vozes da minha cabeça. Eu estudei para trazer esse vídeo, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui embaixo quando o vídeo acabar. O que você acha de tudo isso que eu vou falar? E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu gostei para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e trazer cada vez mais e mais vídeos para vocês. Qual que é o problema real dessa cor? O problema não é o uso do cinza em si, mas lembra que eu disse que ele era coadjuvante? Ele servia como uma base? Pois é, em 2015 e 2016 ele começou a assumir um protagonismo. E a gente vem com esse movimento de 2015 até agora, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2026, em que o cinza tem esse protagonismo. Então ele saiu dessa base neutra e começou a ir para os móveis protagonistas. Então a gente tem aí salas com sofá cinza, tapete cinza, o piso cinza, parede cinza, muito cinza, e ele tá protagonizando a decoração. Muito por falta de conhecimento de quem tá mobiliando, né, a casa, mas também porque muitos designers aderiram isso como uma estratégia do minimalismo. Então o minimalismo ele foi associado por muitos designers aí em determinado momento com esse uso das cores neutras, do branco e do cinza, particularmente o branco e o cinza foram os mais utilizados. Então foi um movimento do design que nós tivemos que resultou em casas extremamente monocromáticas para o neutro. O real problema disso é que quando a gente tem uma casa assim, toda cinza, ou próximo disso, nós não temos vida, nós não temos aconchego, e as pessoas que estão dentro dessa casa sentem o impacto direto dessa ausência de ornamentação. E aqui eu não tô falando para você gostar do móvel ornamentado, não é isso. Tô falando de elementos que ornamentam o nosso subconsciente. Calma que você já vai entender. O cinza, por natureza, na psicologia das cores, é uma cor de fato neutra, ou seja, ela não estimula nem felicidade, nem tristeza, nem alegria, nem aproximação, nem nada. Ela não estimula nada. Mas o nada, na verdade, não existe, né? A gente tem raros momentos que estamos no limbo. Então o cinza, na verdade, ele estimula uma certa apatia. É uma cor bonita e sofisticada que combina com tudo? Sim. Mas quando ele é utilizado em excesso ou quando isso é tudo que você vê, ele estimula uma apatia absurda. E isso não é um problema. É justamente por isso que ele foi escolhido para ser o plano de fundo da decoração. Porque ele não estimula muitas coisas. Então você poderia inserir em cima dele coisas que estimulassem. Por isso que geralmente as construtoras entregam a residência com o piso um cinza claro e a parede branco gelo, cinza também, um cinza clarinho, porque são cores neutras, e aí qualquer móvel que você colocar, a decoração que você quiser fazer, será bem-vinda para isso. Agora, quando não existe nada elementando aquilo ali, tudo vai estimular essa neutralidade, essa apatia. É muito importante entender que na psicologia das cores não existe
cor boa ou ruim. As cores são boas ou ruins a depender para que e onde você vai utilizá-la. Então o vermelho, por exemplo, ele não fica bem num quarto de casal, numa sala de estar, mas ele funciona muito bem num lavabo, num restaurante de consumo rápido. Entende? Você vai aprendendo mais sobre isso nos próximos vídeos, que eu quero ir trazendo mais sobre psicologia das cores pra cá, se você gostar. Mas nenhuma cor é vilã ou mocinha. O cinza é uma cor benéfica para determinadas coisas e ruim para outras coisas. Por isso que é muito importante a gente entender o impacto das cores no nosso subconsciente, para não acontecer da gente estar vivendo num ambiente apático ou num ambiente super acelerado, como por exemplo uma sala toda vermelha, amarela e laranja, e não entender como isso nos influencia. Além dessa questão da apatia, nós também temos alguns erros de decoração que foram acontecendo nesse movimento da implementação do cinza. O cinza ele tem vários subtons. Justamente por ele ser uma cor neutra, ele consegue ir mais para a linha do azulado, ir mais para a linha do bege. Então a gente tem aí cinza quente, cinza frio, cinza chumbo, vários tons de cinza devido a essa possibilidade de variar muito. Todas as cores têm essa possibilidade de variação, mas o cinza muitas vezes quando a gente não conhece, não sabe usar, a gente acaba utilizando um cinza azulado na parede e um cinza mais pro bege no chão. E aí você fez a sua casa nova do jeitinho que você queria e escolheu o seu piso um cinza bege e a parede um cinza azulado. E aí você olha e não se conforma que não está bom e não identifica o motivo. E muitas vezes é o subtom que está atrapalhando que as coisas fiquem harmônicas. Então, mesmo que você queira construir uma casa totalmente no cinza, no preto e no branco, pode acontecer de você ficar irritada com a diferença de contraste do subtom. Então, são coisas que de fato a gente precisa prestar atenção para ter uma casa aconchegante, para construir uma casa bem decorada. Um outro ponto que atrapalha nessa questão da decoração ficar aconchegante, harmônica, agradável, que a gente se sinta acolhido em casa, o sensorial agradável. Então, quando tudo é muito liso, muito frio, muito reto, nós não temos a sensação de estar sendo acolhidas pelo ambiente. Isso acontece muito quando a casa tem essa estética minimalista no cinza, que eu comentei pra você, com o pé direito altíssimo, com todos os móveis cinza. Geralmente a gente fala que parece apartamento de solteiro, que é aquele apartamento de um homem solteiro que não tem muita referência de decoração. E aí ele faz tudo no preto, no branco e tudo o mais reto e linear possível, porque é uma característica do gênero masculino. Não ter essa visão do belo, né? Essa visão da ornamentação, de combinar as coisas. Então, de fato, eles não têm muita habilidade, eles também não têm muito interesse, né, nesse assunto. Geralmente é conhecido como apartamento de solteiro, esses apartamentos que são cinza, preto e branco e tudo muito reto, tudo muito sem graça, ouso dizer. Mas, como eu disse, essa questão do cinza ser uma cor neutra não é um problema. Esse protagonizar dele começou a vir nesses movimentos de decoração, permaneceu por alguns anos, tem muita gente que gosta até hoje, tem muitos designers que trabalham nessa linha até hoje, mas, como tudo, né, como todos os movimentos no design e na decoração, ele vem perdendo impacto, especialmente nesse cenário pós-pandêmico, né? Na pandemia nós tivemos muita gente falando sobre isso, porque na pandemia as pessoas passaram a passar muito mais tempo dentro de casa. E aí, quando você tem uma casa sofisticada, elegante, neutra, é bonito, você vai achar bonito, mas quando você passa muito tempo nesse ambiente, você vai sentindo os efeitos de apatia desse lugar. Inclusive, tem algumas pessoas que pesquisam a psicologia das cores que dizem que o cinza geralmente é muito utilizado em ambientes mais apáticos mesmo. Então você vai ver cinza em presídios, em centros de reabilitação de pessoas, que são lugares que não podem ter muitos estímulos de fato. Então o cinza ele é realmente utilizado em lugares em que o estímulo de felicidade ou de alegria ou de agitação não pode existir com muita evidência. Algumas pessoas que estudam psicologia das cores defendem isso, que o cinza ele estimula tanto a apatia que ele é realmente utilizado, não é mais nem utilizado como um neutro 100%, ele é mais utilizado nesses locais em que não se pode ter muita variação de humor de fato. Então, nesse cenário pós-pandêmico, nós tivemos as pessoas migrando para suas residências, né, para trabalhar de home office, muita gente trabalhando de casa, e começou-se a entender que a casa apática não acolhe, a pessoa já não estava muito bem, né, porque num cenário de pandemia ninguém estava emocionalmente estável, e a casa ainda contribuía para essa instabilidade emocional. Então, esse movimento do design do cinza e tal, do neutro, ele começou a mudar ali na pandemia. Então, começamos um movimento de saída. Só que o que está acontecendo agora? Estamos entrando num movimento muito parecido com outra cor. Então, quando o pessoal começou a criticar o cinza, começou a falar que precisava ser mais quente
o ambiente precisa ser mais aquecido, então luzes amarelas, e eu amo essa estética mais aquecida, como você pode ver, mas, novamente, o begezinho, o amarelinho, ele também é uma cor de base. Nós precisamos ter variações de texturas, de cores, e não podemos nos permitir chegar novamente num ponto de que tudo é bege, tudo é neutro, porque isso também vai trazer aquela sensação de ausência de personalidade. Precisa existir algum resquício de personalidade numa casa, num design, num projeto, numa decoração, seja ela qual for. Então, claro que o movimento do design agora é trazer um pouco mais de cor, é ir para esses tons mais quentes, é trabalhar um pouco mais essa variação, não ficar tanto nessa monocromia do branco, preto e cinza, mas temos que tomar cuidado para não ir para uma monocromia do branco, bege e o marronzinho. A gente precisa aprender a trabalhar com as cores em ambientes diferentes, questionar alguns projetos, então tem muitos profissionais que ainda seguem a linha do cinza e do preto. Então, se você vai trabalhar de home office, se você tem crianças pequenas, passa o dia em casa, trabalhando de casa ou algo assim, não é saudável mentalmente uma casa apática. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente consiga construir o aconchego na nossa casa, colocar a ornamentação natural, colocar mais cores, colocar mais plantas, dar essa variada. Se a sua casa hoje já é toda cinza e você realmente já tinha identificado que não estava gostando, até por isso você deve ter entrado nesse vídeo, ou então nesse vídeo você identificou que, poxa, realmente o que ela disse faz sentido, você pode fazer pequenas mudanças para você sentir como que fica o seu subconsciente em relação a isso. Aqui na minha casa, por exemplo, o piso é cinza e eu adoro ele, eu acho que ele realmente é neutro, eu acho maravilhoso, né, o porcelanato aqui do meu apartamento, mas o meu sofá também é cinza. Eu tenho uma mesa de jantar com um jogo de cadeiras um pouco mais industrial. E o que eu fiz para equilibrar essa apatia, né? Porque antes o meu marido morava aqui sozinho, então tem muito essa questão do apartamento de solteiro. Para equilibrar essa apatia, eu coloquei uma mantinha no sofá com uma textura diferente, almofadas com uma estampa diferente. Claro, eu não sou uma pessoa muito colorida, mas com pequenos elementos, plantas vivas, iluminação indireta e amarela, madeira sempre que possível, um tapete natural também de outra cor, né? Porque como o chão ele é todo cinza, então tapetes de outras tonalidades ajudam a dar essa sensação de múltiplas camadas. O nosso cérebro se sente muito acolhido quando nós temos muitas camadas. Novamente, o cinza não é o vilão, ele só não pode ser protagonista, assim como nenhuma outra cor. É interessante essa camada, essas texturas. O cérebro humano, no geral, ele adora ver riqueza de detalhes. E isso nada tem a ver com a decoração clássica, tá? A gente gosta de riqueza de detalhes, ter o que observar. Talvez você nunca tenha se perguntado isso, mas o nosso subconsciente gosta de ter o que observar. Novamente, o cinza não é o vilão. Você pode ter a sua casa cinza do jeito que você quiser e colocar pequenos detalhes para ver como você se sente. E nesse ponto, as texturas são um grande pulo do gato, que é ter texturas diferentes. Madeira, mármore, vidro, linho, cetim, um tapete de uma textura diferente. Tudo isso faz com que nós nos sintamos mais aconchegadas na nossa casa, porque as texturas também é uma riqueza sensorial. Então, tanto para ver, né, elas são agradáveis de ver, mas elas também causam um sensorial muito bom. Porque no final não importa exatamente qual a cor tá protagonizando na casa. Quando a casa inteira é igual, sem texturas, sem riqueza, sem personalidade, riqueza de detalhes, né, sem a personalidade dos moradores, sem esse cuidado com os detalhes, independente da cor que seja, vai ser tudo igual. Todas as casas vão ser iguais, igual cenário de showroom. Então, aqui nesse canal você aprende como construir uma casa aconchegante com os recursos que você tem, porque quem tem olhar tem tudo. Então, é treinando o olhar e aprendendo sobre isso que você vai construir uma casa linda e aconchegante que você se sente em casa, sabe? Que é uma extensão de você. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo. Olhar para o ambiente que vive e pensar, é uma extensão de mim. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te convido a me acompanhar nas redes sociais novamente e é claro, se você gostaria de ser uma pessoa muito mais organizada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de 3 produtos incríveis para você se organizar, que é o Planner de Organização Pessoal, o Planner MV, o meu curso Lar em Ordem e o desafio Reset no Lar, para você dar um reset na sua casa inteira. E neles temos aulas de decoração também, tá? No Lar em Ordem e no Reset no Lar temos aula falando sobre a casa com cara de lar. Tenho certeza que você vai amar. Então já clica aqui na descrição do vídeo e dá uma olhadinha.
olhadinha, tá? Pra olhar não paga nada, você pode olhar, assistir o vídeo de como é por dentro e ver se é pra você. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu gostei, comenta aqui o conteúdo que você quer que eu traga sobre decoração, sobre design, que eu vou amar saber e vou amar trazer aqui pra você, e o estilo de decoração que você gosta, se a sua casa é mais cinza, se a sua casa é mais colorida, como que você gosta de decorar aí o seu lar. Um grande beijo, a gente se vê lá no Instagram, até mais!